1900, lá no século XIX, isso mesmo, foi feito o primeiro registro fotográfico do Vasco da Gama. Isso aconteceu na Ilha do Governador, zona norte aqui do Rio. Em 2016, esse momento foi reproduzido com novos personagens. Os remos antigos e o pavilhão vascaíno, ainda sem as estrelas amarelas, fazem alusão ao ano de 1900. Há 116 anos, na manhã de 16 de setembro, uma comitiva de dirigentes vascaínos e o time de remo do recém-nascido Clube de Regatas Vasco da Gama cruzou a Baía de Guanabara para um piquenique festivo. O motivo da comemoração era o aniversário de 2 anos do clube. Da visita à Casa Branca, surgiu o primeiro registro fotojornalístico do clube, publicado na Revista da Semana. É com muita honra que o Corpo de Fuzileiros Navais e a Marinha do Brasil recebem aqui, no 1º Batalhão de Fuzileiros Navais, o Batalhão Riachuelo, o Batalhão de Infantaria, o Clube de Regata Vasco da Gama, para realizar esse momento histórico, reviver essa foto que foi realizada em 1900 e hoje, depois de 116 anos, está sendo refeita e a Marinha do Brasil, o Corpo de Fuzileiros Navais, está participando desse momento. Foi para resgatar a história do Gigante da Colina e reproduzir esse momento histórico que o atual time de remo, dirigentes e o neto de um dos fundadores que estava presente na foto original foram até o Batalhão dos Fuzileiros Navais. O Vasco foi tudo para mim, porque eu fui criado pelo meu avô, né? E ele era vascaíno doente, um cara que vivia, morreu velhinho, foi enterrado, para você ter uma ideia, ele foi enterrado com a camisa do Vasco, com a bandeira do Vasco. Mas então eu cresci com aquilo, né? Com essa vascainidade toda no meu coração. Acompanhar meu avô nessa história toda, ele já bem velhinho contando como é que foi a história, como ele veio de Portugal convidado por um primo dele para ser marceneiro dos barcos naquela época e que acabou como remador e remou durante bastante tempo, até velhinho. Ele ainda remava aí na Baía de Guanabara, tinha um esquife que ele remava ali no calabouço. Sair do calabouço. Então, essa é mais ou menos a história. A minha relação com o Vasco, que é íntima e muito prazerosa. A casa onde a foto foi tirada recebeu algumas modernizações e atualmente é utilizada pelo comandante da Marinha. É emocionante, porque a cada pesquisa nós descobrimos um fato que não é inédito, mas é resgatado. Nós chamamos de resgate, reviver o fato histórico de outrora ou reproduzir e repassar para os torcedores e sócios do Vasco a história do clube, aquela que já está esquecida, aquela que está no fundo do baú e depois é mostrada e as pessoas, os vascaínos, ficam entusiasmados, ficam maravilhados de ver que com apenas 2 anos o Vasco já produzia tudo isso que é hoje. 17 pessoas participaram da reprodução. A emoção tomou conta de todos. Eu participava da garagem do Vasco com meus pais, com meu pai e com meu avô. Então eu me habituei ao remo, sempre frequentei o remo, sempre gostei muito do remo, embora nunca tenha sido remador. A única coisa que eu remei foi uma baleeira que o Vasco vendeu uma ocasião. Ele vendia os barcos antigos. Meu pai tinha uma baleeira que se chamava tirolesa. Não era um barco de corrida, evidentemente. Agora, relembrar isso, você não pode imaginar, talvez ninguém aqui nessa unidade militar tenha sentido as emoções que eu senti. Quando estavam ali formados os atletas com os remos, prestando continência ao comandante, eu me lembrei do meu tempo de menino, que eu era fascinado pelas fardas dos rapazes das marinhas. E aquilo esse é um momento único na minha vida. E hoje, presidindo o Conselho de Beneméritos, eu acho que eu não podia ter melhor presente, melhor prêmio do que assistir a essa solenidade. Eu espero que essa manhã aqui na Ilha do Governador e esse registro seja
inspirador de uma grande conquista nos dias de hoje. O grupo não conseguia esconder o prazer de mostrar aos atuais e futuros torcedores a grandiosa história que começou a ser escrita em 1889. É um prazer estar aqui nessa manhã fazendo uma remontagem de uma foto feita em 1900 com uma guarnição vascaína, os denominados camisas negras. E sendo a primeira diretora de um departamento de remo no Clube de Regatas Vasco da Gama, me engrandece e me torna muito orgulhosa de estar participando dessa foto, que na versão atual não tinha a presença de uma mulher, na condição de ex-remadora, né? Então isso demonstra que com o passar dos tempos o remo galgou alguns lugares, né? Em paralelo com o futebol fez nascer e engrandecer os clubes de regatas do Rio de Janeiro, e um reduto que era predominantemente masculino e que hoje se vê com o nascimento de diversas remadoras que são símbolo do nosso país no esporte, inclusive Fabiana Beltrame, que é atleta da casa. Só me faz engrandecer a remontagem dessa foto e vivenciar o transcorrer do passado e a chegada ao presente. E assim as fotos foram refeitas, a história de um gigante foi e continua sendo escrita. Há 116 anos, aquele grupo de remadores apaixonados ainda não tinha noção do que o Vasco se tornaria. Um clube de futebol, basquete, natação e, primeiramente, de regatas.